Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da Unidade das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. E eu, Luciana Strauss, convido Maria Aparecida Casagrande, uma grande colaboradora do movimento espírita em nossa cidade. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Luciana, obrigada. Hoje nós abordaremos o tema Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Lembrando que é uma continuação lá do episódio 37, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Então, e continuando agora no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e para nos ajudar, vamos aí a primeira perguntinha, né, Cidinha? Aquela assim que a gente fica coçando para saber um pouquinho mais. A gente ler o trecho lá e vem as dúvidas. Daí eu te questiono, Cidinha, como que nós podemos entender esse termo, os limpos de coração? Os limpos de coração têm o mesmo significado de os puros de coração, como consta na Bíblia de Jerusalém. Inclusive, quanto à evolução histórica dos termos puros ou limpos de coração, que inicialmente eram centralizados mais nos aspectos ritualísticos, né, que os judeus tinham. Então, pode incluir a ideia de castidade, mas indica principalmente a singeleza de mente, o propósito sincero e puro. Esse trecho básico, o trecho básico onde foi tirada essa bem-aventurança, vem lá do Salmo 24, versículo 3 e 4, onde diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Os líderes judeus, eles falavam com insistência sobre a pureza cerimonial, a pureza da forma, a pureza da lei. Jesus, porém, mostra aqui e em outros trechos que Deus interessa-se pelo coração, isto é, pelo homem interior quanto ao seu caráter, na própria condição de ser. E como que Allan Kardec considera essa pureza de coração? Allan Kardec, ele considera, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É o sentido que o Cristo imprimiu em suas palavras. Infelizmente, quando o cristianismo ganhou um corpo de igreja, a pureza ficou mais centrada na castidade, inclusive impondo ao clero renúncia à organização familiar, a proibição de qualquer forma de contato íntimo entre o homem e a mulher. E quando você me diz aí, né, sobre a pureza de coração, qual tipo de pureza Jesus faz referência? A Jesus faz referência a outro tipo de pureza, a pureza da alma. O Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, tem uma mensagem no livro Religião dos Espíritos, intitulada Pureza. Ele nos fala um pouco disso. Ele vai dizer assim, ó: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje,
Não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagens incessantes de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, a pureza, né? A forma de ter o coração puro que nós devemos. É a pureza de coração, né? Uhum. Então, no próximo pergunta, Cidinha, eu vou um pouco ali te questionar sobre algumas coisas das igrejas. O que objetivava o controle de impostos pelas igrejas cristãs ali no âmbito da intimidade sexual? O controle imposto pelas igrejas cristãs no âmbito da intimidade sexual, ele objetivava conter abusos existentes nessa área, mas não havia lá no início da formação das igrejas cristãs indicativo que aprovavam o celibato. Isso foi uma prática adotada posteriormente pela Igreja Católica, que permanece até os dias atuais. A medida, porém, foi aplicada em decorrência de políticas da Igreja, que determinava que os bens pessoais herdados pelos membros do clero fossem repassados à Igreja. Então, a questão moral mesmo, que é a castidade, vamos pensar, propriamente dita, não estava envolvida. Entretanto, cedo ou tarde, essa questão deixará de existir, visto que contraria o mecanismo fisiológico de sobrevivência de espécie, evolutivamente estabelecido pelas leis divinas, é uma lei natural. A imposição política pelo celibato foi um dos fatores de enriquecimento da Igreja, que, além de não conduzir os membros da Igreja à santidade espiritual, não impediu o cometimento de abusos, inclusive no âmbito do controle sexual, como bem registra a história. A castidade verdadeira é a do espírito. E como que nós podemos entender aquele trechinho lá que diz: os puros de coração verão a Deus? Tem essas palavras que têm duas aplicações. Então, a primeira é uma aplicação imediata, que referindo-se àqueles que recebem a compreensão e a visão interior da natureza e pessoa de Deus, a maneira que a pessoa compreende, a visão que ela tem, né, de Deus. A outra é que essa visão do interior tem também um aperfeiçoamento no futuro, ela pode ser estendida, que é uma visão beatífica e experiência mística mais elevada, são aquelas experiências transcendental que algumas pessoas têm. Então, os indivíduos podem receber vários níveis dessa visão. Ela inclui a ideia de transformação do ser de acordo com a imagem do Cristo, na forma de mudança de natureza, em que a mortalidade humana é transformada em imortalidade. Então, quase que sempre as pessoas têm a ideia assim, eu vi Jesus. Então, a gente passa assim, tem a imagem do Cristo na Terra, que era a mortalidade, mas é lá na imortalidade, é transformada em imortalidade, é de outro mundo, digamos assim, né? A visão de Deus é questão complexa, em geral relacionada à interpretação literal e beatífica por parte de religiosos cristãos e não cristãos. Historicamente, temos notícias de experiências místicas nesse sentido. São relatos em que a pessoa se encontrava no estado de êxtase espiritual ou de profunda emancipação espiritual,
a ponto de acreditar ter visto Deus. Lá na questão 443 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, se quando a pessoa está em êxtase, essa visão que ele tem, se é uma visão real ou se ele é uma imaginação, é preconceito, o que é? E os espíritos respondem: o que ele vê, a visão que ele vê, é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência de ideias terrenas, pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos de outras pessoas, a fim de ser mais bem compreendido. É, sobretudo, nesse sentido que ele pode errar, né, quanto à visão de realmente ter visto Deus. E daí eu te pergunto, e o que é ver a Deus? Ver a Deus é uma expressão simbólica que deve ser entendida como um estado de plenitude espiritual superior, em que se compreende, no mais profundo do ser, a grandeza e a sabedoria divinas, assim como a providência divina e as leis de Deus. Daí o apóstolo João afirmar lá no capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. E Cidinha, agora mais um questionamento. Deus é um indivíduo, pessoa ou homem? Deus não é um indivíduo, nem uma pessoa ou homem, ponto maior, mesmo sendo pleno de perfeições. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não temos inteligência ou condições espirituais atuais para compreendermos o significado real da ideia de Deus, quanto mais de ter visão dele. Somente quando o ser humano evoluir muito, moral e intelectualmente, poderá compreender um pouco mais a Deus. Quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Essa é a resposta à questão 11 de Kardec, que Kardec fez no Livro dos Espíritos para os espíritos. E nessa mesma questão, Kardec complementa, ele comenta, ele vai dizer assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima do homem. Nós ainda não conseguimos, não temos condições. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta, né? Nós não conseguimos ainda compreender Deus, não temos ainda condições. Cidinha, terminamos as dúvidas deste momento. Obrigada por vir aqui, dispor o seu tempo para esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas. Que Deus lhe abençoe. Eu que agradeço, Luciana. Até a próxima. O conteúdo do programa foi utilizado o livro O Evangelho Redivivo, o livro 2, tema 16, que é um estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. E nós nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe.